Começando mais um programa Conexão Imobiliária. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos te auxiliar aí com outros assuntos importantes na hora de fazer um investimento, de adquirir sua casa própria ou, é claro, expandir os negócios na imobiliária e também com todas as suas propriedades. Hoje comigo eu vou receber dois convidados que têm conhecimento de causa e um deles não só coordenou, mas também vai falar tudo enquanto foi secretário de Planejamento e Habitação. Como é que alguém que planeja a cidade pensa e como você pode usar isso de estratégia para colocar o seu dinheiro em imóveis? Por isso que eu recebo aqui o vereador Henrique Alves. O vereador Henrique Alves é presidente da CCJ aqui na Câmara de Goiânia, também advogado e foi conselheiro da OAB, também secretário de Planejamento e Habitação. Já cumprimento ele aqui. Vereador Henrique Alves, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui para a gente falar um pouco da nossa cidade, planejamento urbano e, claro, obviamente, isso tem um impacto muito grande no setor imobiliário aqui da nossa capital. Com certeza vai ser uma conversa muito boa e para complementar ainda mais com conhecimento de causa, eu convido para a roda de conversas o Herbert Gonçalves, que é diretor jurídico lá da Fazendas Prime e vai também falar um pouquinho do planejamento quando você tem áreas que não tem um adensamento, como é na cidade, mas tem também um terreno para ser explorado. Herbert, bem-vindo. Olá, Guilherme. Obrigado pelo convite mais uma vez. Cumprimento também aí o nosso vereador. Prazer fazer parte dessa bancada aí, Guilherme. Maravilha! Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o plano diretor, porque para você entender como uma região se desenvolve, você precisa também pensar que foi planejado algo para essa região. Então já pergunto para o vereador Henrique Alves, como é que funciona quando você começa o planejamento de uma região e quais são os pontos analisados que muitas vezes quem está adquirindo uma casa nem pensa a respeito daquela região? Bom, acho que inicialmente é importante nós ressaltarmos, o plano diretor já é um instrumento consolidado aqui na legislação brasileira, né? Criado aí pela Constituição de 88, regulamentado pelo Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, ou seja, um instrumento essencial. Eu digo muito que o plano diretor, depois da lei orgânica do município, é a lei mais importante da cidade, é a lei que vai ditar o desenvolvimento, a ocupação do solo urbano. E isso, obviamente, é extremamente relevante quando a gente fala da questão imobiliária na cidade. Então, quando você vai, por exemplo, verificar uma área, comprar ou mesmo reformar a sua casa, é necessário você ler o plano diretor, que é ele que vai dispor a respeito daquilo que você pode fazer ou não naquela área. Seja através de adensamento, se você pode, por exemplo, fazer um negócio no sentido de construir um edifício naquele local, se você pode ter aquela área destinada para um comércio de pequeno ou talvez de grande porte, ou seja, todas essas situações dentro de uma cidade, além disso, mobilidade urbana, a parte de loteamento de solo, de parcelamento do solo urbano, tudo isso está definido no plano diretor, obviamente, dentro de um macro planejamento urbano. Eu até penso, vereador, sei que existe esse pensamento sobre fornecimento de água, se a energia que chega lá vai ser de qualidade, está longe, perto da subestação, e também outras coisas como, por exemplo, o senhor citou aí o trânsito, a mobilidade. Eu sei de pessoas que não gostam de morar em lugar com muitos prédios. A gente dá o termo de verticalização, né? Aquela região, aquele bairro, tem prédios demais. Então, em um pequeno lote, onde antes se tinha uma única família morando em uma casa, passa a se ter mais de 200 famílias com um prédio e isso vai trazer transtornos em todos os aspectos. Então, é sempre bom pensar nesse sentido antes de adquirir um imóvel. Goiânia tem um novo plano diretor para ser aprovado ainda esse ano. Exatamente, né? O plano diretor, a revisão do nosso plano diretor, ela se iniciou lá em 2017. Tive a oportunidade, enquanto secretário, de coordenar esses trabalhos que foram encaminhados para a Câmara em 2019. Na última gestão, isso retornou para a Prefeitura de Goiânia e agora a Prefeitura novamente está adequando todo esse texto para que ele possa ser reencaminhado para a Câmara e lá a gente justamente fazer esses estudos, analisar de forma técnica e, claro, pensar no desenvolvimento da cidade de Goiânia a longo prazo e tendo em vista a qualidade de vida
de todos os cidadãos que aqui moram. Maravilha. Então, antes de a gente entrar mais fundo ainda na situação da cidade, entender como o desenvolvimento vai se dar, eu vou até pedir para que o vereador Henrique Alves nos dê alguns detalhes de como será esse novo plano diretor, quais regiões estão sendo tomadas como as regiões que vão crescer nessa cidade, que é a cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Eu pergunto para o Herbert, na hora de comprar uma fazenda, existe alguma análise nesse sentido de área? Os vizinhos e o crescimento das fazendas vizinhas importam? E eu sei que a água é algo muito interessante, energia também, que são planejamentos que não têm a ver não com adensamento, mas sim com o desenvolvimento, seja de uma fazenda, de qualquer maneira ali na fazenda, né? Com certeza, Guilherme. A gente tem que, ao analisar uma propriedade, seja urbana, seja rural, toda a documentação e toda a situação que envolve o imóvel, né? E o rural não deixa de ser diferente. É importante se analisar se ele está dentro de uma área urbana. O tamanho da propriedade vai distinguir isso. Nós temos o módulo rural, nós temos a área mínima a ser analisada, né? E isso envolve diretamente o plano diretor. Tem muita gente que investe em chácaras que estão bem, né, conurbadas com a cidade e que logo vão ser abrangidas aí pela área do plano diretor. Então, isso é importante também ser analisado nessa documentação, tudo isso, perante a legislação vigente. Plano diretor e a legislação de um modo geral. Tem condomínios de chácaras que o ônibus chega na porta, né? Tem transporte coletivo passando ali perto, não tem? Hoje em dia sim, né, Guilherme? A gente tem aí, se você for analisar, um exemplo clássico entre Goiânia e Goianira, né? Ali já conurbou quase tudo e nós temos ainda propriedades rurais, né? Que vão ser, realmente, estão, né, sendo relacionados aí no plano diretor. Então, isso é importante, né? Sim. Porque aí, né, isso tudo vai distinguir a destinação da propriedade. Para eu entender também uma questão de tamanho, conta para mim, Herbert, quando é uma chácara, geralmente, qual é a proporção do lote? E se eu quero uma fazenda, seja só para visitar, e se eu quiser uma fazenda para plantar, para desenvolver ali um negócio, quais são as proporções de tamanhos, alqueires, como que vocês calculam isso? Guilherme, isso é até um pouco, né, assim, foge um pouco da realidade nossa, porque eu vou te explicar. Não existe previsão, né? Não existe uma regra, Não né? existe uma regra para Uhum. o que se admite é o costume, né? Nós temos aí a questão de chácara, em que a gente trabalha com ideia de até 5 mil metros, e aí nós vamos para sítio, que a gente está falando até 4 alqueires, e nós temos propriedades maiores, fazendas, que vão aí a partir de 40 alqueires. Isso também varia, porque nós temos o alqueiro goiano, né, o alqueiro paulista, né, mas via de regra o hectare, que é o mais utilizado, que é convencionado aí no país todo. Perfeito. Então, já voltando para a cidade aqui com o vereador Henrique Alves, no plano diretor determina-se tamanhos de lotes? Tem como saber qual região tem um lote maior ou é um padrão também? Goiânia e outras cidades têm os seus tamanhos, né? Mas Goiânia estabelece um tamanho mínimo de imóvel para um parcelamento de solo, que são lotes de 270 metros quadrados, a não ser que estejam localizados em áreas de especial interesse social, que nós chamamos de AEIS, um zoneamento urbano, onde você pode ter um mínimo de 180 metros quadrados. Mas a regra geral, o padrão, são lotes de 270 metros quadrados, que é um tamanho convencionado já há algum tempo já aqui em Goiânia. Isso desde os anos 2000 para cá, esse tamanho de 270 já é convencionado e é utilizado comumente nos parcelamentos aprovados aqui em Goiânia. Que é um tamanho mínimo ali para se construir uma casa, né? E a pergunta que eu faço é porque eu sei de muitos investidores que eles compram um lote e dividem esse lote para fazerem ali 2 casinhas juntas. Às vezes as casas elas até dividem, né, a fossa onde elas fazem ali o descarte. Como que funciona essa regra? Pode dividir qualquer tipo de lote em qualquer região? Bom, quando você tem um lote, você vai desmembrar esse lote, você vai dividir, a prefeitura sempre observa o tamanho mínimo, né? Mais uma vez, 270 metros quadrados em áreas normais, comuns, 180 em AEIs, em áreas de interesse social. No entanto, você pode, e você tem comumente casos, por exemplo, de casas geminadas, de conjuntos habitacionais, onde se você tem áreas menores, você faz escrituras em comum. Você não vai poder ir lá na prefeitura e desmembrar lotes abaixo de 270 metros quadrados. Mas, geralmente, a gente observa casas geminadas, por exemplo, e você tem na mesma escritura uma fração para cada um
daqueles proprietários, né? A solução que se encontra comumente, mas em termos de lote de propriedade urbana, 270 metros quadrados e 180 em áreas de interesse social. Maravilha. Então agora, já eu vou aproveitar o Herbert aqui, porque ele lida com áreas grandes, e eu sei que tem investidores que compram grandes áreas e fazem um loteamento, que é você passar o asfalto, passa o esgoto, energia, e você vende os lotes. E é claro que isso acontece geralmente próximo da cidade, porque se torna um novo bairro ali, né? Mas eu queria saber do vereador Henrique Alves, que também fez parte do plano diretor, como é que o plano diretor revitaliza uma área? Como que traz-se mais pessoas para aquela área para se diminuir o adensamento em outras regiões? Porque nós sabemos que a cidade às vezes cresce de uma maneira desregulada. Então, umas áreas ganham muitas pessoas enquanto outras ficam vazias. Eu dou exemplo aqui do centro de Goiânia, que precisa ser novamente ocupado de alguma forma. Nós precisamos trazer os goianienses para dentro do centro da cidade. Sem dúvida, eu acho que são duas questões. Primeiro, é importante nós entendermos um pouco, os telespectadores, de que forma acontece esse adensamento em Goiânia. Desde 2007 para cá, e a proposta do atual plano diretor da revisão é que essa regra se permaneça, né? Então, o plano diretor ele estabelece aqueles eixos de desenvolvimento da cidade, as grandes avenidas, Avenida 85, Avenida T63 e outras tantas que nós temos aqui na cidade de Goiânia. Ao longo desses eixos se estabelece raios de 350 metros quadrados de ambos os lados, aonde vai ser possível o adensamento. Essa é a regra geral. Claro que você tem exceções, áreas que têm áreas ambientais, áreas que você tem ruas muito estreitas e assim sucessivamente. Por que isso? Porque ao longo desses eixos é onde você vai encontrar disponibilidade de água, disponibilidade de energia, disponibilidade de transporte coletivo, disponibilidade de serviços, por exemplo, comércio, porque a ideia é você fazer com que as pessoas morem próximo de onde elas conseguem ter esse serviço, até para você ter uma mobilidade melhor. Sim, uma padaria ali próximo, né? Não precisar ir longe para comprar um pão. Isso, exatamente. Então, a partir desse critério é que você vai observar. Tem regiões aqui em Goiânia, e nós fazemos esse cálculo, que já são extremamente saturadas em termos de quantidade de pessoas por quilômetro quadrado de área. Então, nesses casos, você tira o adensamento. O caso do Alto da Glória, por exemplo, Jardim Goiás, que é onde o adensamento foi retirado nesse plano diretor, com exceção das áreas lindeiras, a 136 e a Jamel Cecília, em razão da parte comercial. E quando o senhor fala adensamento, nós estamos falando de verticalização, verticalização, prédios, gabarito, né? Que vão trazer muito mais adensamento. Porque uma casa traz uma família. O prédio... A casa, né, é uma região que a gente fala de adensamento básico, né? É uma área adensável, uma área onde você tem um potencial construtivo maior, né? Em regiões, como é o caso do centro de Goiânia, o centro, para que a gente tenha uma ideia, o centro é uma área completamente adensável hoje, desde 2007. No centro eu posso construir prédio, eu tenho gabarito para fazer verticalização no centro. Só que você vê raríssimas exceções no centro. Isso por uma série de motivos. A questão histórica que você tem uma dificuldade no centro, né, aonde a área que tem que ser preservada, aonde são áreas onde eu tenho condições de fazer investimento maior e um próprio interesse, né? O custo para você se construir no centro ou para você construir no Marista, por exemplo, é o mesmo. Perfeito. Só que o retorno no Marista é muito maior. Então, a gente está criando condicionantes como isenção das taxas urbanísticas, como isenção das outorgas, para que passe a ser atrativo investimento no centro, obviamente com a preservação daquelas áreas que são históricas para a cidade que a gente tem que resguardar. Inclusive, se você nos assiste agora e planeja fazer um investimento numa área dessa, essas isenções podem te trazer lucro e também vão te colocar aí no radar do planejamento. O plano diretor pensou a respeito e você pode lucrar com isso, por isso é sempre pensando também no lucro, seu investimento. E aí eu passo a bola para o Herbert, porque lá na Fazendas Prime, a empresa Fazendas Prime, eles lidam com investidores de áreas. Muitas vezes para o lazer, né, como é o caso de sítios, instâncias, chácaras e também para investimento, seja desenvolvimento do agro, plantação ou o que eu citei aqui, que é o loteamento.
Uma pessoa compra uma área e faz um loteamento, investe ali com um grupo, não é barato esse tipo de investimento, eu imagino, passar asfalto, colocar energia, esgoto, não deve ser barato. Mas depois de escriturar os lotes, dividir e vender, tenho certeza que existe aí uma boa fatia do mercado. E aí eu te pergunto, Herbert, como é que vocês lidam com esse tipo de investidor e quais são as áreas propícias para esse tipo de ideia? Então, Guilherme, a gente dá esse tipo de assessoria, né, justamente para aquele investidor. Só que no loteamento de chácaras, de áreas rurais, o princípio é o mesmo, né, utilizado pelo plano diretor, pela legislação orgânica aqui do município, mas ela tem a área é completamente diferente, né? Você precisa observar se ela, da mesma forma que o lote aqui em Goiânia 270, né, vereador? No imóvel rural, nós temos também a fração mínima que ela tem que seguir, né? Então, o imóvel rural, isso depende de município, de legislação orgânica, né? Mas, via de regra aí, você tem módulos rurais de 5.000 metros mínimo. Então, não adianta eu fazer um planejamento de comprar uma área bem próxima aqui, que seja uma área rural, e que eu vou tentar dividir em lotes de 270, 300, 500 metros quadrados, que eu não vou ter a ortoga da escritura do parcelamento. Perfeito. Então, é importante sempre observar as regras, porque se você não segue, depois você vai ter problema até com a justiça, né? E nós temos diversos clientes, principalmente em cidade interior, né, que compra aquela área bem ao lado da cidade, faz lá a divisão, faz o loteamento, a hora que leva para a prefeitura não é aprovado justamente porque está numa área rural. Então tem o mínimo a ser observado. Com certeza, por isso, tão importante a dica de um expert, de um especialista no assunto. E para nós caminharmos para o final desse primeiro momento, eu pergunto para o vereador Henrique Alves o seguinte: qual o maior desafio de se planejar uma cidade e quais os principais erros de pessoas que querem lucrar ou querem morar bem, mas não observaram detalhes e acabam entrando numa furada? Bom, eu acho que você planejar uma cidade, eu acho que a grande dificuldade, talvez, né, a parte que dá mais trabalho é sempre você tentar unificar os anseios da população, né, você unificar a legislação, aquilo que é possível com aquilo que a população anseia, para que você gere no futuro, a médio e a longo prazo, qualidade de vida para as pessoas que moram na cidade. Eu acho que esse é o principal objetivo de qualquer planejamento urbano, de qualquer legislação, ainda mais de algo tão complexo, tão importante quanto é o plano diretor. Então, acho que é caminhar nesse sentido. Perfeito. E isso, palavras de alguém que já foi o secretário de Planejamento e também Habitação. E o senhor também teve a condução do plano diretor. Isso, coordenei a execução do plano diretor, a elaboração desse projeto que hoje está na prefeitura e imagino que em breve estará também lá na Câmara Municipal de Goiânia. Existe destaque para alguma região de Goiânia especial que recebeu aí uma aposta no plano diretor de crescimento? Não, você tem várias regiões de Goiânia, até porque isso é dinâmico, a cidade é dinâmica, né? Então você tem, por exemplo, citar alguns exemplos aqui a parte da T63 pós-Praça da Nova Suíça ali, que ela vai sair até no bairro Anhanguera, aquela parte ela não era adensável e ela passa a ser adensável, ou seja, passa a ter um potencial maior de crescimento, obviamente, caso ele seja aprovado dessa maneira. A Avenida Madri, que sai ali da Rio Verde, passa próximo ao Sesc Faz Salvilha, aqui naquela região, do Macambeira Nicuns, outra área que está entrando enquanto área adensável. Região muito boa essa, inclusive, exatamente. Muito bom para investimento ali. E outras áreas, como o Alto da Glória, o Jardim Goiás, que eu mencionei, em razão da saturação que você tem na região, você está retirando esse adensamento, passando a ser uma área de adensamento básico, onde você vai ter uma limitação de altura de 11 metros. Que maravilha, são dicas para você que está planejando investir e está aqui com a gente. Sempre eu digo aqui, desde o primeiro programa, não faça investimento sem antes nos assistir, ouvir a dica dos nossos convidados que são entendidos do assunto, entendem por causa da prática. Quero agradecer então
ao vereador Henrique Alves, que hoje também está como presidente da CCJ aqui na Câmara, e também deixar o espaço, vereador, para que você também esteja sempre divulgando. Nosso programa aqui fala sobre desenvolvimento imobiliário, mas por que não falar também sobre esse desenvolvimento da cidade em todas as áreas? Muito obrigado pela presença. Sem dúvida, é um prazer imenso estar aqui, estou sempre à disposição. Eu também sou especialista na área de direito imobiliário, né? Então, uma área que eu gosto, que eu atuo, que eu trabalho, e sempre que necessário, viremos aqui para poder falar um pouco, não só sobre o plano diretor, como outros assuntos importantes para a área imobiliária aqui da nossa capital. Perfeito, o senhor está mais que convidado a sempre estar aqui conosco. Obrigado. Eu também agradeço ao querido Herbert Gonçalves, que é diretor jurídico lá da Fazendas Prime, e fica aqui o convite também, se o nosso telespectador quiser conhecer uma das fazendas, está aqui conosco sempre. Obrigado pela participação, Herbert. Obrigado, eu que agradeço a presença do vereador, que muito enriqueceu aqui, né, a nossa bancada, e pude aprender também, né? Então, muito obrigado o espaço da Conexão Imobiliária. Agradeço, Guilherme. Obrigado. Muito bem. Fique conosco porque nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais para você. A gente sempre tem aqui bons negócios. Na volta você vai se surpreender com o que nós temos para te apresentar. Não sai daí. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. Programa Conexão Imobiliária, eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência e agora eu vou conversar com 2 pessoas que podem nos ajudar e vão nos ajudar. Então eu vou pedir para já abrir a imagem aqui para os nossos convidados. Eu agradeço o carinho da presença tanto da Francine, que está aqui conosco. A Francine é da Avante Crédito Imobiliário, está aqui na minha direita. Também como o Alcélio, que é lá da Vega Construtora. Sejam bem-vindos, queridos. Hoje eu quero usá-los aqui para nos levar aonde o mercado imobiliário está. Eu já usei essa ilustração, mas repito, o tenista ele nunca vai aonde a bola está. Porque se ele for onde a bola está, ele perde a bola e o jogo é perdido. Mas o tenista ele sempre faz um cálculo de onde a bola vai estar daqui a alguns segundos. Então ele acerta a bola e manda ela para o outro lado e faz sua marca, sua pontuação. Então eu já começo aqui cumprimentando o querido Alcélio na minha esquerda. Alcélio, bem-vindo, muito obrigado por comparecer. Estendo aí os cumprimentos a toda a Vega Construtora também. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, falando um pouco assim a respeito da nossa empresa, tem 35 anos de mercado e é interessante essa tendência, né, Guilherme, como está acontecendo. Então, um bate-papo aí mostrando o quanto que está mudando com esse momento de pandemia que nós estamos, que está surgindo novos perfis de clientes, investidores, pessoas
clientes que moram no exterior. Então, a gente observa que está mudando essa tendência. Com isso, a nossa própria empresa tem algumas formas de pagamento, né, diferenciada para realmente encaixar nesse tipo de perfil de cliente que, atualmente hoje que voltou para o mercado. Com certeza. E agora para você que precisa de uma amizade sincera também, nos momentos de financiamento, está aqui conosco, Francine da Avante Crédito Imobiliário. Francine, obrigado por comparecer. Eu que agradeço a esse convite maravilhoso para poder compartilhar com vocês esse momento maravilhoso que a gente está vivendo. Nós da Avante estamos no mercado já há quase 7 anos, trabalhando com os nossos clientes, trazendo essa expectativa que mudou muito nesses últimos 7 anos. O cliente, há alguns anos atrás, ele não tinha esse acesso tão fácil ao crédito imobiliário, e isso contribuiu muito para essa alavancagem de vendas, porque com o acesso facilitado ao crédito, isso fez com que muitas pessoas, né, chegassem a realizar o grande sonho aí de ter a sua casa própria. E esse sonho, que é tão esperado por muitas pessoas, vai se tornar possível se você ficar conosco e ouvir as dicas. Primeira dica que eu quero pedir expressamente, eu vou ser direto, é a seguinte: o que mudou na tendência da primeira casa, do primeiro imóvel? Sei que é um sonho, tem algumas pessoas que durante uma vida inteira vão fazer apenas uma compra, uma aquisição, mas já é um sonho realizado. Então eu vou começar aqui perguntando para o Alcélio. Alcélio, mudou muita coisa nessa questão do primeiro imóvel? Existe uma tendência diferente? Como é que está nesse momento? E aí eu já peço depois para a Francine nos auxiliar como funciona a questão do crédito, né? Como que está essa taxa? Realmente mudou por causa do crédito, Alcélio? Ok. A gente observa que mudou sim, porque esse primeiro imóvel, como você falou, é um sonho realizado. Porém, quem hoje tem a condição realmente de comprar, ele precisa não somente do crédito imobiliário, que é o papel da Francine, que é muito importante, mas ele precisa de condições, aonde a própria construtora nossa tem realmente algumas formas mais de facilidades nessa aquisição. Porque como é primeiro imóvel, ele está saindo do aluguel, então ele precisa de algumas facilidades para que possa sim acontecer essa realização desse sonho. Então, a gente observa que mudou algumas tendências sim, a necessidade também, porque hoje a gente observa que o próprio imóvel se tornou local de trabalho dependendo da sua categoria, do seu estilo de trabalho, né? Então, a gente observa que mudou essa tendência pelo fato também do momento que nós estamos vivendo. Perfeito. E até para entender essas pessoas que hoje querem comprar o imóvel, mas estão com dinheiro em conta, com medo de fazer investimento, eu não sei se o que eu tenho é suficiente para dar a entrada ou se eu preciso realmente dar uma entrada tão grande assim. Como que você vê, Francine, nesse momento, o que é que realmente está valendo a pena? Quais pessoas estão aptas a iniciarem esse investimento e podem sair desse local de medo? Sim. Nós, como correspondentes imobiliários, né, nós estamos aí fazendo essa ponte, essa intermediação entre o cliente, o banco e a imobiliária para adquirir o seu imóvel. Então, nós estamos aptos a auxiliar você a encontrar a melhor forma de conseguir verificar a possibilidade desse recurso de entrada, como que vai ser feita a comprovação de renda, em qual banco você vai ter a melhor condição de taxa, porque uma coisa é o cliente ele ter acesso ao crédito e a outra coisa é o cliente ter acesso à melhor forma de crédito para ele. Então, o nosso papel é esse, garantir que o cliente consiga a melhor condição dentre as várias oportunidades hoje que o mercado oferece. Então, isso vai depender de cada perfil, para o cliente que está comprando o primeiro imóvel, para um cliente que está aí buscando um upgrade, que na pandemia foi o grande boom que aconteceu. Não tem como negar que a pandemia ela acelerou esse processo desse cliente que já tem um imóvel e está passando para um imóvel maior, por falta de espaço, por ter aí essa preocupação de compartilhar e ter que levar o home office para casa, a escola dos filhos para casa. Então, esse upgrade ele também aconteceu e esse acesso ao crédito, com as taxas de juros ainda baixas, apesar aí na última reunião da Copom, a Selic ter tido aumento aí de 0,75, esse impacto no crédito imobiliário ele não acontece assim imediatamente. Ele vai acontecer em outras linhas de crédito, mas para o crédito imobiliário ainda não mudou nada. Então, as taxas historicamente nunca estiveram tão baixas como agora. O momento é o melhor possível. Trazendo em palavras diretas, se a pessoa quer e tem possibilidade de investir, essa é a hora. Essa é a hora.
Não dá para esperar nem um pouco depois, né? Não, porque nós estamos num país instável, tem aí as projeções de aumento da Selic, elas não vão acontecer, como eu digo, imediatamente, mas o melhor cenário é agora. As taxas dificilmente vão voltar a ficar tão baixas como estão agora. Então, esse é o melhor momento, sem dúvida, para a aquisição de um imóvel, seja ele com financiamento imobiliário ou diretamente com a imobiliária ou pela construtora. Perfeito. Então eu pergunto para o Alcélio, ninguém quer perder dinheiro. Alcélio, qual compra é garantida de venda no futuro, né? Quem analisa os imóveis está vendo aí que existe essa tendência, Francine comentou, a pessoa ela quer espaço. Então, existem imóveis que têm uma procura maior nesse momento. Quem é que vai fazer uma compra acertada? Quais são os produtos mais indicados do momento? Bom, é interessante falar porque, como o Francine pontuou muito bem, quem tem realmente condição de comprar um apartamento um pouco maior, até mesmo esse primeiro imóvel, hoje os apartamentos são muito compactos, né? 45, 50 metros, então de repente ele precisa um espaço a mais que ele possa ali criar realmente um home office ou um local de estudo para os filhos. Então a Vega Consultora, ela trabalha muito nessa linha. Nós falamos a nossa linha Vita e nossa linha Max, e temos a linha Prime também. Então eu gostaria de falar um pouquinho, Guilherme, sobre essa questão, principalmente de um terraço, Vista Bueno, que é um empreendimento nosso que fica no alto do Bueno, que ele pegaria como um primeiro imóvel, mas na realidade mais como segundo investimento, porque a gente observa que as pessoas querem morar bem, né? O goiano gosta muito de morar bem localizado, próximo de tudo, mas que tem esse potencial de valorização que a gente observou que o investidor ele está realmente investindo mais em imóvel, porque é uma moeda segura, né? Apesar como está havendo algumas oscilações em outros tipos de investimentos, o imóvel realmente é muito seguro. Então, o Terraço do Bueno, ele fica ali no alto do Bueno, ao lado da Jaime Câmara, e é interessante que tem um potencial muito, muito grande de valorização. E é um apartamento que a gente observa que ele está pegando várias partes de pessoas, vários tipos de segmentos que vê como investimento e como realmente a valorização do seu dinheiro. Sim, se parar para pensar, muitas pessoas não conseguem durante uma vida juntar dinheiro. Isso. Você adquire um imóvel e nesse imóvel, no financiamento ou da maneira como você fizer, você vai estar juntando um patrimônio para a vida, que vai ser transferido para filhos e, enfim, a continuação da sua posteridade. Só para entender, porque existem algumas tendências, você falou até de padrões de clientes, né? Então você tem um cliente que é o investimento de alto padrão, ele vai gastar ali milhões no seu imóvel. Isso. Tem um cliente que ele está entrando no seu primeiro imóvel, aquele investimento, né, menor, mas não deixa de ser importante. Eu pergunto para a Francine o seguinte, nós temos aí duas modalidades, Francine. A Casa Verde e Amarelo, que veio para substituir o Minha Casa Minha Vida, e nós falávamos aqui nos bastidores da SBPE. Conta para mim quais são as modalidades disponíveis de investimento, quais realmente valem a pena, quais vão trazer aí uma taxa que é aceitável e qual realmente não se deve ser praticada por quem nos assiste agora. Isso. Hoje, as duas principais modalidades que têm sido mais requisitadas hoje pelos perfis dos nossos clientes que nós atendemos, são duas linhas. A gente pega aquele cliente com um perfil mais conservador, que aí a gente vai considerar uma taxa de juros fixas, só com correção pela TR, e aquele cliente com um perfil um pouco mais arrojado, que aí vai ter uma taxa fixa menor, atrelada a uma taxa variável, também corrigida pela TR. Deixa eu explicar para vocês entenderem de forma clara como que funciona. Se você quer uma parcela fixa, em que você vai saber o quanto vai ficar a sua parcela de agora até o final do financiamento, apenas com a variação aí dentro do seguro de vida, né, que vai aumentar dentro das parcelas com o passar dos anos, isso é normal em todo financiamento, você vai optar pela modalidade de taxa fixa com correção pela TR. Hoje a gente vai ter bancos trabalhando nessa modalidade SBPE a partir de 6,70, que é uma taxa super atrativa. 6,70 taxa de juros ao ano. efetiva, taxa de juros efetiva ao ano. Se for um cliente com um perfil mais arrojado, aí ele já pode partir para uma taxa modalidade poupança. O que é a modalidade poupança? É uma taxa fixa de R$ 3,99 mais uma parte variável, que é atrelada à rentabilidade da poupança. Ela estava, até o começo do mês de março, em 1,40 e hoje ela está em 1,92. Com o aumento da Selic, aumentou a rentabilidade da poupança, logo aumentou essa parte variável. Então, você diz que é para um investidor arrojado, porque essa parte variável pode ser positiva
ou E- pode trazer aí uma dificuldade no pagamento. Exatamente. A partir do dia 18 de março, já impactou nesses perfis de clientes que optaram por essa modalidade de poupança. Por quê? Teve aumento da Selic, aumentou a parte da rentabilidade da poupança, que está atrelada a essa taxa variável. Com isso, aumentou a taxa base lá do financiamento do cliente que optou pela poupança. Ele começou o processo de financiamento, por exemplo, com uma taxa de 5,39 e hoje vai ser incidida uma taxa de 5,92. Perfeito. Para você ter um exemplo. Então, para esse cliente que é mais arrojado, que às vezes já tem um recurso guardado, mas que não quer só descapitalizar no momento, é uma taxa atrativa, porque 5,92 ainda é uma taxa muito atrativa. Para aquele cliente com perfil mais conservador, aí nós temos uma taxa excelente, que é a partir de 6,97, porque vai depender, lógico, do perfil do cliente, da instituição que ele optar pelo financiamento, é uma taxa excelente. Maravilha. Nunca esteve tão baixa. Eu vou até perguntar, porque aí vocês dois convivem diariamente com investidores. Sim. Padrão de cada um, adequado à sua realidade, mas investidores. E nós sabemos que o momento é positivo, nós já falamos até aqui no programa, tem que ser o momento de investir. Mas até quando é uma margem segura para que a pessoa segure esse investimento? A pessoa não quer fazer nesse momento, eu não sinto emoção. A gente sabe que investimento é uma questão de emoção, mas a pessoa ela quer esperar. Vocês acreditam que o cenário, tanto de taxas como de produtos e a procura por esses produtos, vai permanecer aquecido até quando? Qual que é a aposta de cada um de vocês? Eu começo com a Alcélio. Bom, eu acredito que o momento, como a Francine comentou, nunca esteve melhor. Eu acho que é questão de quem espera, né, como a alta do material de construção, não tem como isso não realmente ser colocado no valor dos imóveis. Então, muitas vezes, já vi vários clientes perdendo excelentes negócios porque pensa demais, né? Então, a gente observa que esse estilo de investidor, até nós da Velho Consultor, temos umas tabelas específicas para esse investidor. Onde nós temos aí tabela que chama Flex 36, a pessoa dá 20% no ato e 36 de parcelas fixas, sem nenhuma correção, realmente fixa. Um cliente mais robusto é interessante porque ele tem outros investimentos e esse investimento já paga a própria parcela do seu apartamento. E temos a tabela Flex 60, onde a pessoa dá em torno de 15% no ato e 60 vezes com a correção de INCC, até a entrega, que é o Índice Nacional de Construção Civil, e após IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, mais 0,94. Agora, estão mudando muito, alguns produtos nossos, o Terrazo mesmo é o IGPM, mais 0,94 pós-chaves, já o Max Serra Dourada é o IPCA mais 0,94. Está havendo neste momento aí algumas alterações, exatamente por percentuais de índice. Uhum. Eu acredito que para nós, né, que estamos aqui com os clientes que dependem do financiamento imobiliário, eu acredito que a projeção ela é um pouquinho mais longínqua do que da venda à vista e de lançamentos, porque a necessidade do cliente de sair do aluguel, ela nunca vai deixar de acontecer. A aquisição do imóvel, independente de qualquer coisa, ela está atrelada à realização de um sonho do brasileiro e ela nunca vai deixar de ser, apesar de terem outras linhas de crédito atrativas, com outros tipos de rentabilidade, essa questão da realização da casa própria, ela está atrelada a uma questão cultural e de sonho do brasileiro. Não vai deixar de acontecer. Com relação ao financiamento imobiliário, por mais que as taxas subam, a descapitalização que esse cliente tem que fazer no momento da aquisição do imóvel, se a gente pegar de regra o que é liberado de financiamento e que os bancos trabalham, o mínimo de entrada é 20%. Então, assim, um cliente ele pode financiar até 90%, dependendo de alguma campanha ou outra que no decorrer do ano os bancos sempre soltam, pode chegar a 90%. Então, assim, é um risco muito baixo. Ele vai investir 20% da entrada na compra desse imóvel com parcelas num longo prazo, em que, assim, ele tenha o conforto de, no momento que ele quiser, fazer a amortização e fazer a quitação desse imóvel direto na instituição que ele fez o financiamento. Então, o que ele vai descapitalizar naquele momento é muito pequeno em relação ao montante, né, do valor do imóvel que ele vai comprar, o risco que ele vai ter. Porque quando o cliente também ele compra um imóvel pelo processo de financiamento imobiliário, é importante eu frisar,
O próprio banco, ele faz uma análise criteriosa e jurídica de toda a documentação que passa por esse processo. Então, querendo ou não, o cliente ele acaba ganhando uma consultoria jurídica de toda essa documentação que passa pelo trâmite, até concluir o financiamento desse imóvel. Então, para o cliente é muito seguro. Perfeito, então eu vou fazer aqui agora um desafio rápido, é uma coisa que eu tenho certeza que os nossos queridos convidados vão tirar de letra, que é só o seguinte, é uma pergunta, eles já estão acostumados a responder isso, talvez não dessa maneira tão direta, mas o desafio é o seguinte, compra e venda, para a pessoa que quer vender e para a pessoa que quer comprar. Qual é o momento e como é que deve ser feito? Então, eu tenho um imóvel, para quando é que é recomendável para mim que eu devo vendê-lo? E eu tenho dinheiro, quando é recomendável e como para mim, para que eu faça um investimento em um imóvel? Compra e venda para quem é o melhor. E uma pergunta facinha para finalizar para cada um deles, que é a seguinte, dinheiro guardado na poupança, fica lá ou não? Escuta bem essa resposta, porque eu tenho certeza que vai esclarecer bastante nossa discussão. Alcélio, conta para mim, para quem vale a pena comprar? Para quem vale a pena vender nesse momento? Guilherme, é uma questão muito interessante porque eu vim dessa área de revenda e acredito que para a pessoa revender um imóvel, hoje é um pouco mais complexo, porque entra na questão de ser um imóvel usado, né? Por isso que hoje é interessante ele achar uma condição de entrar com uma permuta, né? Fazer alguma negociação mais facilitada. Coisas que as construtoras hoje, eu trabalho na Vega, nós fazemos muito, temos condições de parcelamentos, dependendo do produto, mas Minha Casa Verde ou Amarela, até um prosoluto de 15% a 20%, até em 100 vezes. Então é algo que, de repente, numa revenda você não conseguiria fazer isso. E é interessante você para analisar que quem tem esse imóvel para vender, ele vai ter que sim que encaixar numa permuta, pegar algum outro imóvel como parte de negócio, carro. Então, acho que é bem interessante, ele pode conseguir sim, mas eu observo que as pessoas têm que pensar na condição que ele tem que fazer. É muito particular porque a revenda depende muito da localização, da real necessidade, mas para quem quer comprar, o momento é agora. Porque exatamente pelas facilidades que o mercado está apresentando, pelas facilidades que há de financiamento, o momento ideal é agora. E antes de você responder sobre o dinheiro na conta, eu pergunto, lá na Vega a construtora aceita o imóvel no negócio? Imóveis, a princípio, não, mas carros, sim. Nós temos essa facilidade, normalmente é tabela FIP, 15% exagem, a gente pega esse veículo e troca com material de construção. Então, é bem interessante que a maioria das vezes dá muito certa negociação, porque às vezes a pessoa não tem uma total entrada, mas ele tem um veículo. A gente consegue pegar esse veículo e realmente repassá-lo de um valor muito justo. Perfeito. E aproveitando que produtos estão a todo momento sendo vendidos, produtos imobiliários muito valorizados, você consegue vender o seu para entrar num novo produto. Por que não, né, usar esse momento? Então, deixo para o final para o Alcélio responder aqui sobre dinheiro na conta, mantém lá ou não. E aí eu pergunto para a Francine. Francine, para quem você acha que é ideal fazer essa compra? Você que é a mulher dos investimentos, também pensando nos financiamentos, e para quem é interessante vender? Para o cliente que deseja fazer a venda do imóvel, às vezes o cliente ele tem a vontade de fazer a venda do imóvel para tentar fazer esse upgrade, né, mudar aí para um imóvel maior, comprar uma casa em condomínio, e ele tá com aquele apartamento dele que ele já mora, aquela casa que ele já mora. Às vezes essa casa tem até, inclusive, um saldo devedor que ele ainda está pagando do financiamento que ele já tem. É importante frisar para vocês que isso não impede que ele faça a venda desse imóvel dele. Ele pode fazer a venda desse imóvel, o saldo devedor vai ser transferido para o futuro comprador desse imóvel. O importante é só que o valor que esse próximo comprador que vai comprar, o saldo devedor dele não pode ser maior do que o valor que a pessoa vai financiar. Ou seja, né, esses 80% que a pessoa vai poder financiar do imóvel. Senão a conta não fecha. Senão a conta não fecha. Então, se tiver dentro dessa regrinha, ele pode fazer a venda desse imóvel dele, já vai receber ali aquela diferença quando finalizar o processo para viabilizar a compra do imóvel que ele tanto deseja. E ele vai conseguir garantir a taxa de juros que são praticadas hoje. Porque, como o Alcélio bem colocou, não tem como a gente garantir nada do que vai acontecer no mercado. O momento ideal, o melhor é agora. Se você tem condições, se você é um cliente adimplente, não tem nenhum restritivo no seu nome, né, tem a condição de entrada para poder fazer o financiamento, aí esses mínimos 20%,
a gente tem possibilidade de analisar o seu crédito e te ajudar a comprar o seu imóvel e a vender também. Maravilha! E eu vou até mudar a última pergunta, não sem antes comentar que quem está no condomínio parece estar querendo um apartamento. É impressionante. E quem está no apartamento quer ir para o condomínio. O que está acontecendo com o Brasil? Alguém me ajuda? É isso mesmo, Alcélio? Está acontecendo Exatamente. isso lá na Vega? Acontece sim, mas é interessante porque mudou muito o perfil, né? Aquilo que nós estamos falando, né? Depende muito da necessidade. Eu também trabalhei muito tempo com vendas de condomínio fechado. A pessoa tem a realização de ter realmente um condomínio fechado, da segurança, mas a pessoa vai mudando porque, de repente, só que ela tem a necessidade de morar um pouco mais bem localizado, ser mais ágil, né? O home office veio, acho que exatamente, para desmistificar algumas questões sobre isso. E realmente porque às vezes quem mora muito tempo em apartamento, ele precisa de um local para poder, digamos assim, desestressar, respirar ar livre. Então, acaba acontecendo isso mesmo. E quem, às vezes, mora também num condomínio, ele vê essa necessidade de agilidade, facilidade, então realmente é uma via de mão dupla realmente. É impressionante como as pessoas estão desejando o que o outro tem. Fala, não, eu não quero esse negócio de condomínio, eu gosto de apartamento, que é dentro da cidade. Pessoa de apartamento, eu preciso de um quintal, alguém me ajuda, eu quero receber meus amigos, fazer um churrasco grande, né? Então, Francine, explica pra gente por que, completando aquela pergunta, por que o dinheiro não compensa ficar na poupança? Aquele investidor que tem muito dinheiro na poupança e não entendeu que ele está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. A gente percebe isso pela a própria rentabilidade da poupança, que está baixíssima, e atrelada à valorização do imóvel que ele vai comprar. E a taxa de juros baixa que ele vai pagar no financiamento. Historicamente, os clientes que fazem financiamento, a gente tem esse estudo, a gente recebe ele de tempos em tempos, ele faz o financiamento com uma projeção de 30 anos e a quitação desse imóvel ela acaba acontecendo entre 5 e 10 anos. Então, assim, ele financia no prazo máximo para ter o conforto, né, considerando todos os imprevistos que possam acontecer, tem uma parcela ali que encaixa dentro do orçamento dele bem tranquilo, mas a projeção de quitação desse financiamento é muito curta. Então, logo ali ele já vai estar quitando aquele imóvel, vai estar com o imóvel quitado já pensando no próximo. Ou na própria chácara, como o Alcélio colocou, né, mais cedo, mudar para um condomínio maior, uma casa, enfim. Então, se o dinheiro fica parado lá na poupança, dinheiro na mão é vendaval, né? E se não gastar com outras coisas. Então, já é uma grande conquista não ter gasto com não outra ter o coisa, gasto, né? já não vai ter uma rentabilidade e se ficar lá guardado, vai acabar gastando com outra coisa. Então, o momento de investir no imóvel é agora. Perfeito. Então, eu finalizo perguntando para o Alcélio sobre esses investimentos. A Vega Construtora, ela está com o investimento ali perto do Serra Dourada? Exatamente, no setor Serra Dourada, né, em Aparecida de Goiânia, um empreendimento chama-se Max Serra Dourada. É uma das nossas linhas, onde temos apartamentos de 2 quartos com um único banheiro, 2 quartos sendo suíte e 3 quartos sendo suíte. Na realidade lá, Guilherme, nós já estamos atingindo aí 50% de venda, lançamos em novembro. Então, mas mesmo temos apartamentos hoje, que a maioria que é o 2 quartos com um único banheiro, muitos investidores estão comprando sim esse apartamento, apesar de ser um perfil de apartamento de primeira moradia, né? Então é muito interessante porque ele está a 8 minutos do Aparecida Shopping, uma localização de autovalorização e convido você a conhecer. Tá? Realmente vale a pena para saber o potencial tanto desse empreendimento. Maravilha! Então você que está observando a todo momento aqui no Conexão Imobiliárias essas oportunidades de negócio, você precisa anotar, procure, né, tanto o Alcélio como cada um dos nossos convidados aqui, para não deixar a oportunidade passar, como dizem, né, os antigos, né, o cavalo arriado não passa 2 vezes. Aquele cavalo arriadinho, com a sela de couro, tudo prontinho, só para você subir nele e seguir a viagem proveitosa. E Francine, também aproveitar para te perguntar, lá na Avante Crédito Imobiliário, vocês têm aí também produtos para auxiliar o nosso telespectador em como caminhar num novo negócio, num financiamento, uma linha de crédito que seja melhor. Claro, hoje na Avante nós temos uma equipe muito bem preparada, com administrativo, com a parte comercial. A parte comercial, ela fica acompanhando todo esse processo do cliente, acompanha desde o início, né, da análise de crédito e viabilidade até a finalização do contrato, acompanhando caso o cliente queira o registro em cartório. Então, a gente faz todo esse trabalho.
que não está sendo fácil, né, nessa fase de pandemia, ela está acontecendo de uma forma um pouquinho mais lenta, mas o nosso trabalho é esse, é prestar esse serviço para o cliente, deixar ele a par das etapas que está acontecendo no processo, tirar todas as dúvidas. A maioria dos clientes, ele costuma ter, o grande questionamento, ele chega no escritório para a gente e pergunta, eu quero fazer com o melhor banco, qual é o melhor banco? Hoje, graças a Deus, a gente tem aí muitas opções de bancos para os clientes e eu costumo dizer que o melhor banco é aquele que vai dar a melhor condição para o cliente. Às vezes o cliente chega, eu quero fazer em tal banco. Não, mas esse banco não é o banco que vai liberar o crédito para você. Então, para você não vai ser o melhor banco. Então, esse é o nosso trabalho da Avante, de sentar com você, esclarecer todas as suas dúvidas sobre o processo em si, sobre as melhores condições de taxa, sobre como funciona o processo, te deixar assessorado de todas essas informações, ali, em parceria, lógico, com a imobiliária, para a gente conseguir viabilizar esse negócio, né, em todas as pontas, e deixando vocês assim tranquilos para que esse processo todo de financiamento imobiliário ele se concretize na realização do sonho e não se torne um pesadelo. Então, esse é o nosso trabalho, convido vocês a conhecer o nosso escritório. Nós ficamos hoje ali na Avenida T2 com a T9, no edifício Focus, nossa sede própria. E será um prazer recebê-los, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Com certeza, Francine, muito obrigado. E também tem as redes sociais, você pode encontrar o Alcélio lá na Vega Construtora também, né, Alcélio? Exatamente, nós estamos ali no edifício e-business de frente ao Burj Shopping, no 24º andar. E aí o pessoal pode estar seguindo nas redes sociais, no Instagram Neto Alcélio e Facebook Alcélio Neto. E sempre estou postando algumas questões, algumas informações sobre nossos empreendimentos e condições especiais. Muito obrigado. Perfeito, e você mantém o seu radar ligado para encontrar os melhores negócios, não perder oportunidade boa e com certeza aqui sempre tem essas oportunidades. Francine, muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço. Se quiserem contato comigo, me adicionem no Instagram, @Francine Magalhães. Vou estar à disposição lá com muitas informações a respeito de crédito imobiliário e no nosso escritório para cuidar do seu processo. Com certeza, muito obrigado. E também obrigado ao Alcélio lá da Vega Construtora. Eu que agradeço, estaremos também à disposição aqui, certo que for possível, e realmente para a realização desse sonho ou para um investimento. Perfeito. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pelo carinho. Nós seguimos com muito mais conteúdo para você. Vem com a gente que está só começando. Não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus. E o meu caso não é valoroso. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. De volta com Conexão Imobiliárias e agora estou com o Herbert Gonçalves em pé, porque nós queremos te mostrar 3 oportunidades de negócio, mas não é qualquer negócio não. O Herbert falou para mim o seguinte, eu vou separar aqueles que já são garantidos e costumam vender muito rápido, se eles estão aqui é porque é uma oportunidade para você. Herbert, são fazendas? Como é que são os 3 negócios? Guilherme, de fato, a gente pensou 3 oportunidades ímpares, tá, de propriedades. Eu vou apresentar primeiro uma chácara, tá? Depois uma fazenda de médio porte e uma fazenda de grande porte. Maravilha. Vamos lá então, vamos mostrar a primeira. Eu quero ver essa chácara. Conta pra gente, para quem tem esse planejamento de ter um lugarzinho para ir para o final de semana, para estar com a família. Qual que é essa chácara? Tem imagens pra gente? Tem imagens aí. Guilherme, essa chácara, tá? Ela tá aqui no município de Hidrolândia, pertinho de Goiânia, saída, né, para o Flamboyant, ali, Atacadão.
a 30 quilômetros de Goiânia, uma chácara de 5 mil metros quadrados, tá? Poucos minutos de Goiânia, Poucos né? minutos. Goiânia e Hidrolândia é um pulo, né? E com portaria 24 horas, todos murados, ruas asfaltadas, energia, água, esgoto. É uma chácara linda. Pelas imagens você consegue ver aí. Piscina, área de lazer completa, churrasqueira, pomar, o interessante. Nós temos aí pés de acerola. Que maravilha. Então, é mudar para poder desfrutar dessa chácara. Com certeza. Essa chácara é uma oportunidade. Esse pomar, na verdade, de acerolas ali, além do pomar, tem como ampliar essa plantação, colocar um pé de jabuticaba, por exemplo. Claro, nós estamos falando numa chácara de 5 mil metros quadrados. Maravilha. Que tem uma casa com 3 quartos de 169 metros quadrados. É uma casa lindíssima, tá? Então, nós temos possibilidade de expandir aí as áreas de cultivo, né? As áreas de lazer, que já são muitas. Nós temos uma piscina lindíssima, pelo que você vê pelas fotos, né? Uma churrasqueira. É realmente uma oportunidade para quem procura uma área de lazer, uma área de fim de semana, de descanso, ou até mesmo para você que já aposentou e quer viver um pouco mais afastado da cidade. E essas imagens que estão passando aqui, até para comentar sobre elas, todo mundo pensa assim, o investimento é muito alto, isso não é negócio para mim. Mas a verdade é que não é tão difícil assim, né? Por exemplo, na entrada, aceitaria um automóvel? Guilherme, nós estamos abertos à negociação, né? O proprietário, ele nos disponibilizou, ouvir propostas, troca em outros imóveis aqui dentro de Goiânia ou no interior. Então, nós estamos abertos a propostas, né? Procura lá Fazendas Prime, faça a sua proposta que a gente vai encaminhar e com certeza faremos negócio. Na chácara eu já gostei, agora vou aproveitar a presença do Herbert Gonçalves, que é um especialista lá da Fazendas Prime, porque eu sei que tem gente querendo comprar fazenda. Então, investidor, eu quero ter uma fazenda, não sei se uma fazenda tão grande, mas você trouxe um negócio ideal. O que você trouxe pra gente? Guilherme, eu trouxe aqui uma fazenda um pouco maior, né, do que uma chácara. Nós estamos falando aqui, até trouxe rascunhado para a gente não se perder nos dados, tá? Nós temos aí uma fazenda em Flores de Goiás, tá? De 212 alqueires, de dupla aptidão, ou seja, pecuária e agricultura, né? São 1.028 hectares, localizados aí já, como eu disse, próximo a Flores de Goiás, tá? Acesso pela GO 020, tá? Infraestrutura completíssima, tá? Toda margeada por água, tá? Nós temos ali um rio passando. Isso é maravilhoso. Justamente. Água é um critério muito importante na fazenda? Muitíssimo importante, né? Tanto para a pecuária como para a agricultura. Sem a água realmente fica... não que é inviável, porque a gente tem a opção de poços, mas aí o rio com certeza é um atrativo e tanto, né? Então, ela tem uma casa-sede, tá? De 3 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, churrasqueira, tá? Uma casa de caseiro também, com 2 quartos, sala, banheiro. E ela tem uma estrutura para pecuária, tá? São 250 hectares de passagem já formada, 16 divisões de pasto, cerca toda cercada no arame liso, curral coberto, balança, embarcador, coxo, sala para fabricação e armazenamento de leite, tá? Isso é importante. Então, na verdade, eu estou percebendo que assim, é completíssima essa completíssima, já está praticamente pronta. Não tem nenhum detalhe faltando, está com cerca, está com tudo. É só fazer o investimento e obter o retorno do investimento, né? Maravilha. Tá? E ainda, Guilherme, a área para agricultura, como eu disse, ela é de dupla aptidão, nós já temos aí 100 hectares de plantio de soja nela, né? Então, e com possível outorga de pivô, tá? Que também é um atrativo. Isso é uma possível, a gente tem que analisar a documentação, tá? Maravilha. Só para quem está nos assistindo entender também, o pivô fala da irrigação da plantação. Da irrigação, justamente. Quando você tem um manancial ou um rio, você pode conseguir uma outorga, né? Uma autorização para você
né, fazer essa irrigação mecanizada. Com certeza o pivô ele vai consumir uma quantidade de energia ali, mas vai bombear a água e vai espaçar. Lembrando que soja está num momento maravilhoso. Goiás foi um dos estados que mais cresceu economicamente também por causa do plantio de soja. Justamente, a soja está, né, com os preços recordes, assim como a pecuária, a arroba do boi aí batendo recordes e mais recordes. Cada nova cotação, a gente se surpreende com o preço da arroba do boi. Maravilha. E se alguém estiver querendo trocar uma chácara numa fazenda como essa, aceita a proposta também. Com certeza, Guilherme. Aqui, fazenda, a gente não perde negócio. Maravilha. Tendo imóveis para colocar no negócio, a gente aceita aí essa possibilidade. Perfeito. Então agora a gente vai entrar no terceiro e último imóvel que a gente vai expor aqui com o Herbert. Mas antes eu quero te dizer que não só a Fazendas Prime, mas muitos outros parceiros estão procurando conexão imobiliária. Por isso que você não pode perder um negócio que a gente anuncia aqui, porque tem a ver com oportunidade. Tem muitos outros negócios, certo, Herbert? Claro. Lá nós... Esses são a oportunidade que nós temos hoje. Justamente, a gente pensou, como eu disse, para trazer oportunidade para o programa. Então vamos fechar com chave de ouro. O que é que a gente tem para finalizar aí? Nós temos ainda uma fazenda no município de Padre Bernardes, de 273 alqueires, aí 1.335 hectares, tá? Ela está localizada no município de Padre Bernardo, mais ou menos a 130 quilômetros de Brasília e 240 quilômetros de Goiânia. Localização ótima, né? Está ali entre os dois municípios. Justamente, e apenas 5 quilômetros de estrada de chão. Assim que você sai do asfalto até chegar nela são 5 quilômetros. Perfeito. É importante dizer porque geralmente as fazendas com difícil acesso para escoar a produção, para fazer qualquer outra coisa, dificulta. Justamente, Guilherme. Quando você vai comprar uma propriedade rural, são vários os detalhes que a gente tem que se observar. Né? Aquela questão da água que a gente já citou, mas o acesso também é muito importante, assim como o relevo, essas coisas, né? Perfeito. Então essa fazenda aí, ela também tem excelente potencial de água, represas, córregos, como você pode ver aí pelas fotos, né? Tem um lago na porta da casa, tá? Casa sede de altíssimo padrão, energia com área de lazer completa. Ela também, já é um pouco mais voltada para a pecuária, tá? Mas tem 16 divisões de pasto, com acesso, cada pasto, à água, tá? Baias para cavalo, curral coberto, embarcador, galpão de máquina e toda cercada no arame liso. Que é isso, uma oportunidade dessa não se pode perder. E eu vou dizer mais uma vez, Fazendas Prime são nossos parceiros, estão te dando essa oportunidade. E eu quero agradecer, Herbert, lembrando que você pode negociar pelo número que aparece, nós estamos aqui para atender. E eu pergunto para você, uma fazenda como essa, alguém que está cogitando minimamente fazer um investimento como esse, ele consegue tirar o investimento que ele fez no preço da fazenda com a produção dela? Certamente, a propriedade rural você tem que pensar um pouco a longo prazo, né? Mas com certeza ela é rentável, né? Ela se sustenta. Né? Maravilha! Está aí exposto para você os negócios rurais aqui no Conexão Imobiliária. Eu agradeço ao Herbert e nós te esperamos sempre aqui para boas oportunidades. Com certeza você que vai aproveitar essa vai retornar o contato. Nós queremos saber como foi a sua experiência. Herbert, obrigado por todas as dicas aqui e até um próximo programa. Eu que agradeço o espaço, Guilherme, agradeço a sua apresentação. Fazendas Prime à disposição, nós com toda a assessoria, corretores de plantão, assessoria jurídica, análise de documentação, tudo. Nós estamos lá para servir mesmo os nossos clientes. Maravilha, não é por acaso que eles estão aqui conosco. A você, obrigado pelo carinho e nos vemos no próximo programa.